Bom, como a gente já comentou, estamos na última mensagem dessa série tão importante, Família a Longo Prazo. E para a gente refletir nessa noite, eu queria começar com uma pergunta. O que você mais deseja para a sua família? O que você mais deseja para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos, para os seus netos? O que você mais deseja de tudo para a sua família? Você já parou para pensar nisso? Olha só. A revista Crescer, que é do Grupo Globo, ela fez uma reportagem algum tempo atrás, justamente com essa pergunta: o que você mais deseja para os seus filhos? E olha só as 6 respostas mais bem qualificadas. Desejo que eles sejam felizes, em primeiro lugar. Não é uma grande surpresa, né? Desejo que sejam saudáveis, que tenham uma vida familiar estável e feliz, que sejam amados, que sejam pessoas gentis com os outros e que encontrem uma carreira que eles gostem. Você é representado por essa pesquisa? O que você mais deseja para a sua família? Está mais ou menos contemplado aqui? Vocês sabem que, quando eu olhei isso a primeira vez, pensei, poxa, muito bem, né? Se eles forem felizes, uma família estruturada, com uma boa carreira, com tanta coisa, né, que apareceu aqui, estaremos bem. Uma segunda olhada, eu percebi que um ponto bem importante ficou de fora. Que para mim era o ponto mais importante. Sabe, para mim tudo isso aqui é bom. Mas o meu ponto número 1, o que eu mais quero de tudo para os meus filhos, para minha família, não apareceu. Sabe o que é? Olha só, o que eu mais desejo é que a minha família vença o tempo e se encontre na eternidade. Deixa eu explicar isso um pouquinho para vocês. Antes que pareça papo de pastor, deixa eu explicar isso um pouco para vocês. Imagina comigo a seguinte situação. Imagine que você teve filhos, ok? Quem não teve, imagina que teve. Quem tem, então imagina seus filhos. E você vai agora envelhecendo, e você vai vendo os seus filhos construindo a vida deles. Agora imagina comigo que à medida que você então vai envelhecendo, você vai vendo exatamente isso. Eles construindo uma carreira bacana, trabalhando naquilo que gostam, sendo respeitados pelas pessoas. Que com o passar do tempo vocês vão vendo os filhos de vocês formando uma família estável, amável. E no último dia da tua própria vida, da minha própria vida, eu olho para eles e vejo isso, olha só, meus filhos estão felizes. Agora imagina que nesse momento seus olhos se fecham para esse mundo, se abrem para a eternidade, e é real. Existe algo além, e nós estamos lá agora. E aí nos primeiros instantes que você está lá, você se dá conta de uma coisa: meus filhos não estão. Minha família não está. Não quero entrar no mérito se a gente vai saber ou não vai, se a gente vai lembrar ou não vai, não é essa a questão. Só imagina comigo. Você estaria em paz? Você conseguiria dizer, deu certo, cumpri o meu propósito? Sabe? Agora imagina que isso tudo foi um pesadelo, que você acabou de acordar. Sabe quando acontece? Isso não mudaria nada a tua forma de viver, não te ajudaria de alguma forma a rever um pouco as tuas prioridades? Sabe, pessoal, de uma maneira mais honesta possível que eu tenho para vocês, eu quero muito, de todo o coração, que todos aqueles pontos que a gente viu antes aconteçam na vida dos meus filhos. Eu quero. Mas sabe uma coisa que eu quero ainda mais? Que eles sejam salvos. Que eles um dia possam viver para sempre. Sabe, eu não quero que os 50, que os 60 anos, talvez, na melhor das hipóteses, que a gente tem aqui, sejam os únicos anos que a gente tenha para conviver. Eu quero que a gente possa conviver eternamente num convívio pleno. Já imaginou como é que vai ser isso? A gente poder se reencontrar com pessoas que foram e ao mesmo tempo acolher as pessoas que a gente tanto amava. Eu fico imaginando, os meus filhos nunca conheceram os meus avós. Alguns deles. Quem sabe vai ser um reencontro, hein? Sabe, Jesus, ele certa vez falou algo que me deixou muito pensativo. Que me deixa muito pensativo. Ele diz assim: o que adianta para um ser humano, olha só, ganhar o mundo inteiro e perder a sua
alma. E com isso Jesus está simplesmente alertando para uma realidade de que muitas pessoas vão ganhar o mundo inteiro, elas vão construir boas vidas, vidas de sucesso, vidas felizes, com tudo o que a gente gostaria e sonharia, mas que mesmo assim essas pessoas ainda vão perder a sua alma, vão perder a sua eternidade, vão perder a sua salvação. E isso pode acontecer com a gente se a gente não cuidar, pode acontecer com a nossa família se a gente não cuidar. Então por isso eu gostaria de conquistar vocês, para colocar em primeiro lugar o que eu mais desejo para minha família, é que eles vivam com Deus, para que um dia a gente possa aproveitar a eternidade. Sabe, nós até agora nessa série conversamos sobre como nós podemos fazer para que os nossos relacionamentos não se desgastem com o tempo. E hoje a gente vai dar um passo a mais. A gente vai ver como as nossas famílias podem literalmente vencer o tempo e ganhar a eternidade. Por isso a gente não poderia terminar essa série sem trabalhar essa pergunta: como conduzir as nossas famílias à eternidade? E para a gente explicar isso, queria só comentar com vocês que teria muitas coisas que a gente poderia abordar hoje para esse tema. Mas eu vou abordar hoje com vocês aquilo que eu entendo como o mais essencial, o mais importante, para que de alguma forma a gente influencie e conduza os nossos familiares a estarem lá com a gente. Só que para isso, eu só preciso explicar algumas coisinhas para vocês. Vocês precisam entender um pouquinho do Antigo Testamento, tá bom? Então, se você não tem muita familiaridade com o Antigo Testamento, olha só. O Antigo Testamento, essa parte que na Bíblia fala antes de Jesus, ela conta a história de que Deus queria alcançar todos os povos do mundo, e para isso ele começa um povo, ele cria um povo a partir de um homem chamado Abraão, e a partir desse povo, que se forma de Abraão, se chamava povo de Israel, ele agora começa a trabalhar para alcançar todos os povos da terra. Em um determinado momento da história, esse povo ficou escravizado no país Egito, que está aqui na projeção. Até que mais ou menos no ano de 1200 a.C., um líder chamado Moisés, ele é usado por Deus para libertar esse povo, e aí acontece uma série de milagres. Eu acho que foi um dos momentos da história mais extraordinários, onde mais Deus agiu de forma direta. Lembra aquela história da abertura do Mar Vermelho, 10 pragas e tantas coisas, né? Esse povo agora, liberto da escravidão do Egito, circula por 40 anos naquele deserto da península do Sinai, até que chegam em Canaã, que era a terra onde eles poderiam agora se estabelecer por tempo. Quando eles chegam em Canaã, esse grande líder Moisés se despede do povo e morre. E um outro grande líder chamado Josué assume. Só que o que é interessante é que esse povo que viu, como nenhuma outra geração tinha visto, os feitos de Deus, milagres extraordinários, e a gente imaginaria que eles deveriam ter uma fé muito forte, muito vigorosa, em pouquíssimo tempo, eles se distanciam de Deus completamente, de uma forma quase irreversível. Como pessoas que deveriam ter uma fé tão grande, se perdem. Isso está explicado no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7. Você pode acompanhar comigo. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, lembra? Sucessor de Moisés. E dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, uma segunda geração. E que conheciam todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, uma espécie de outras divindades que tinha naquela época. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Sabe, a Bíblia aqui vai dizer que essa geração, que tinha tudo para ser uma geração muito comprometida com Deus, se perde rapidamente em apenas 3 gerações. Porque algo acontece. A primeira pessoa que eu ouvi falando sobre essa degradação da fé em 3 gerações foi um homem chamado Bruce Wilkinson, a partir desse texto, e ele usou, digamos, como auxílio visual, 3 cadeiras. E eu vou usar a mesma coisa hoje. 3 cadeiras, tá? Então imagina comigo aqui que essas 3 cadeiras, elas representam as 3 gerações que estão descritas ali. 3 gerações, 3 formas de viver com Deus também. Olha só. Primeira pessoa que aparece no texto
é um homem chamado Josué. Josué, ele foi o último. Ele e uma outra pessoa chamada Caleb foram os últimos que saíram lá do Egito, que viram aqueles milagres. Eles eram os últimos dessa primeira geração. Só para vocês terem uma ideia de quem era Josué. Josué era uma pessoa que servia muito a Deus. Sabe, ele foi durante 40 anos, ele foi auxiliar de Moisés. Talvez você já viu em algumas casas, tem algumas plaquinhas que as pessoas colocam e diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um versículo bíblico, foi Josué quem disse. Josué era alguém que tinha um interesse enorme, pessoal, enorme, em conhecer e viver com Deus. Sabe que a Bíblia fala algo muito interessante? Que quando Moisés queria falar com Deus, ele ia para uma espécie de igreja móvel, que se chamava tabernáculo, e ali ele falava com Deus face a face, algo que a gente não consegue nem imaginar direito hoje. E quando Moisés ia lá para falar com Deus numa sala específica, onde ninguém mais podia entrar, Josué ficava na porta esperando. E o que é interessante é que quando Moisés saía, Josué continuava ali na porta esperando. E os intérpretes da Bíblia dizem, a única explicação que a gente tem para isso é que esse rapaz desejava profundamente, de alguma forma, também poder conversar com Deus. Também, de alguma forma, poder se relacionar com Deus. Josué servia a Deus, tinha um grande interesse em se relacionar com Deus. Além disso, era alguém que fez a vontade de Deus o centro da sua vida. A gente pode dizer isso com bastante tranquilidade. Porque muitas vezes Deus pediu para ele fazer coisas desconfortáveis, até mesmo perigosas. Mas ele fez. Era alguém que dizia, primeiro Deus, depois eu. Alguém comprometido. Alguém que confiava em Deus. Alguém que realmente vivia com Deus. Josué e outros líderes dessa geração, como Moisés, como Caleb e outras pessoas, sentaram nessa cadeira. A gente vai chamar essa cadeira aqui de cadeira do comprometimento. Ok? Imagina comigo, cadeira do comprometimento. Pessoas que realmente viveram. Aí ali o livro de Juízes falou que logo depois veio uma segunda geração, os líderes que sobreviveram depois de Josué. O que a gente sabe dessas pessoas? Primeira coisa, a menção que a Bíblia faz deles é que eles conheceram os grandes feitos de Deus. Só que falta uma partezinha. A partir do versículo 10, a gente esperaria que ele também colocasse que eles conheciam a Deus e os grandes feitos de Deus, mas não. E o que a gente entende é que essa omissão, ela não é à toa. Possivelmente era uma geração que conhecia aquilo que Deus tinha feito, mas não conseguiu realmente aprender a viver com Deus. Você consegue entender essa diferença? O que a gente sabe deles também? Essa foi a geração que nasceu naqueles 40 anos de peregrinação que eu expliquei há pouco. A gente sabe que era uma geração consumista. Eles buscavam a Deus, sim, quando queriam alguma coisa em troca. Estou precisando de algo, estou apertado, estou com um problema, iam buscar a Deus. As coisas melhoravam, agora não precisavam mais. Buscavam a Deus de forma interesseira, quando queriam ganhar alguma coisa. A gente sabe que era uma geração inconstante, cheia de reclamação. E nós também sabemos mais um detalhe muito importante dela. Sabemos que é uma geração onde nós não temos nenhum nome de referência. Sabe o que é interessante? Dessa primeira geração aqui, que a gente chamou de geração do compromisso, nós temos vários nomes de pessoas que realmente podem servir de referência. Aqui a gente não tem nenhum. O que a gente pode dizer dessa segunda geração? A gente pode dizer que eles eram pessoas comprometidas que nem essa? Não dá para dizer. A gente pode dizer dessa segunda geração que eles eram pessoas completamente descomprometidas e afastadas de Deus? Não, também não. Então, a gente vai chamar eles de meio termo. Combinado? Nem cá, nem lá. Depende como vê. Ok? Sabe, quando a gente brincava de pega-pega com as crianças menores que a gente, e aí a gente deixava as crianças menores correr junto, mas elas não estavam na brincadeira de verdade. Elas estavam correndo lá, mas as regras não valiam mesmo. Esse é esse pessoal. Estão correndo junto, mas não estão de verdade no jogo. Dá para entender? Meio termo. Ok. E aí a Bíblia fala de uma terceira geração,
que se afastou de Deus, completamente, que abandona Deus. Uma geração que cai num vazio espiritual completo. Uma geração que começa a viver um estilo de vida agora autodestrutivo, que começa a adorar outros deuses, que começa a viver para si mesmo, para os seus desejos. Uma geração que se afasta de Deus e vive completamente para si mesma. Uma geração que acabou se perdendo. A terceira geração. Deixa eu só mais uma vez. Essa primeira geração aqui, olha só. Ela é a geração que dizia assim, primeiro Deus, depois eu. Essa geração é aquela que dizia, primeiro eu, depois Deus. Dá para entender a diferença? E essa aqui era a geração que dizia, primeiro eu, depois eu, depois eu e depois eu. Essa geração aqui, ó, comprometida, é aquela geração que dizia assim, estou com um problema, eu oro. Eu sei orar, eu sei como falar com Deus. Eu posso até pedir para algumas pessoas também orarem por mim, sem problema nenhum. Mas eu sei conversar com Deus. Essa geração é aquela que diz assim, estou com um problema. Eu não sei direito como orar, mas eu conheço alguém que vai orar por mim. Mas eu não sei muito bem, mas eu conheço alguém. É aquela geração que vive da fé dos outros. Essa daqui é aquela que tem problema e diz orar para quê? Dá para entender? Pessoas que estão aqui são aquelas que dizem assim, Deus eu conheço, eu vivo com Ele. E aliás eu tenho algumas histórias boas para contar do que eu já vivi com esse Deus. Essa aqui, a meio termo, é aquela que vai dizer assim, Deus, já ouvi algumas histórias, mas não minhas, de outras pessoas. Não, eu não sei muito bem como é viver com Deus, mas eu tenho um amigo, esse amigo você vai ver, esse é de fé. Não, meu pai e minha mãe, esses sim, me levavam para ir na igreja toda semana. Essa é a geração que se apoia nos outros. Meio termo. Essa é a geração que vai dizer, Deus, para que Deus? Tem tanta coisa para fazer. Sabe o que esse texto ensina? Que tudo o que a gente precisa para uma geração se perder é de pessoas meio termo. Tudo o que nós precisamos para que nossos filhos se distanciem da fé, é viver uma fé meio termo. Tudo o que nós precisamos para os nossos pais não quererem acreditar em Deus, tudo o que nós precisamos para que nosso cônjuge não deseje viver com Deus, é viver uma fé meio termo. Porque o meio termo de fato não funciona. Porque o meio termo só serve para quem vive meio termo, porque para quem vive ao redor, não serve. Você quer ver como a Bíblia vai dar outros exemplos disso? Deixa eu citar alguns para você. Quem conheceu um pouquinho de cristianismo, já ouviu falar de um homem chamado Abraão. Lembra? Catequese, alguma coisa? Abraão, lembra? Ok? Abraão é uma pessoa que, com certeza, qual das 3 cadeiras ele estava? Sem dúvida, cadeira do compromisso. É conhecido como o pai da fé, pessoa obediente, pessoa que deixou tudo para seguir a Deus, uma pessoa que teve os seus deslizes, sim, e muitos, mas uma pessoa que sempre quando tinha, voltava comprometido. O filho do Abraão, a gente já tem que forçar a memória para lembrar. Quem que era mesmo? Era um homem chamado Isaac. Isaac, o que a gente sabe dele? Quase nada. Sabe o que os comentaristas da Bíblia falam sobre Isaac? Ele diz, Isaac foi o filho de um grande homem. A gente pode dizer que o Isaac foi que nem seu pai, viveu uma vida com Deus e teve suas experiências com Deus? Não. A gente pode dizer que Isaac foi uma pessoa que abandonou a Deus? Não. Então, como é que a gente diz? Meio termo. Ok? Depende. Filho de Isaac foi um homem chamado Jacó, que, olha só, enganou o pai acamado e cego. Deu um golpe no irmão para tirar parte da sua herança. E criou um clima tão ruim em casa que o irmão queria matar e ele teve que fugir. Graças a Deus, depois ele se reencontra com Deus de uma forma milagrosa. Mas a gente pode dizer tranquilamente que no início da sua vida, pelo menos, ele estava aqui. Tudo o que ele precisou foi uma referência meio termo. Um outro exemplo. Grande homem que a Bíblia fala se chamava Davi. Rei, enfrentou o gigante Golias. Você já deve ter ouvido falar alguma coisinha. Já teve novela sobre Davi, lembra disso? Que cadeira que ele estava? Tenho dúvida. Escreveu muitos salmos, viveu com Deus, teve sérias dificuldades, problemas.
erros gravíssimos, mas voltava. Porque ele queria estar aqui, ele vivia com Deus. A Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, olha só. Davi teve um filho que se chamava Salomão. Começou bem, começou muito bem. Ele pediu sabedoria para Deus no início do seu reinado, lembra? Deus dá, ele se torna um rei sábio. Mas Salomão se perde no decorrer da sua vida, especialmente quando o assunto era mulheres. Ele teve 700 esposas. Gente. E 300 não oficiais, 1000 no total. Você já imaginou? E sabe qual era o problema além disso? Né? Eu acho que isso em si já é um problema, já demonstra alguma coisa, mas um problema além disso é que muitas dessas esposas eram de outros países, cada uma tinha sua religião, e elas começaram a trazer essas suas religiões, crenças e deuses para o Estado de Israel, para o país, para o reino de Israel. E o Salomão deixou construir o templo para outros deuses, e olha só, no final do reinado de Salomão, aquele país estava afundado numa idolatria terrível. Algo que Deus tinha proibido. O que a gente pode dizer de Salomão? Ele era comprometido? Não dá para dizer. Ele era descomprometido? Não dá para dizer, depende quando olha. Filho dele se chamava, agora ficou difícil, Roboão. Roboão foi uma pessoa complicadíssima. Tão difícil que ele conseguiu quebrar o país. Ele quebrou o país. O reino era subdividido em 12 tribos, 10 deixaram o seu reinado para se aliar a outro líder. Crise. Um rapaz bem complicado que não vivia com Deus. Tudo o que ele precisou, uma referência, meio termo. Tudo o que nós precisamos para os nossos filhos não quererem saber de Deus, para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas do nosso trabalho não quererem saber de Deus, é uma fé meio termo. Porque o meio termo simplesmente não funciona. Sabe, se a gente olha para pessoas que sentam aqui, como eu acabei de comentar, e a gente tem dificuldade de dizer se elas eram comprometidas ou não, imagina os filhos delas. Sabe, aquela pessoa que de repente vê o seu pai e a sua mãe indo para o culto no domingo, na terça, eu não sei, e aí diz, não, acho que o pai e a mãe são pessoas que servem a Deus. Mas aí no outro dia já muda tudo e o discurso é outro. Sabe, imagina como é que deve ser para um filho dizer, não, o pai e a mãe falam que Deus tem que estar em primeiro lugar, mas quando eles veem o pai e a mãe agindo, não é assim. E imagina como é que deve ser para um marido, para uma esposa, ver o seu cônjuge dizendo, não, olha como viver com Deus é bom, mas ver no seu cônjuge uma língua afiada, que não ajuda em nada. Vocês sabem, a gente tem alguns amigos que vivem na Europa. Eles dizem que um dos maiores problemas é isso aqui, ó. Muita gente realmente abandonando a Deus, tem igrejas sendo vendidas, para serem transformadas aí em danceterias, em cinemas. Se me perguntassem, Jorge, qual é o problema da espiritualidade cristã brasileira, eu não ia dizer que é pessoas abandonando a Deus. São poucos, mas são poucos que dizem assim, Deus, não quero nada com isso. Sabe qual é o problema da espiritualidade brasileira? Muita gente meio termo. Nós temos uma grande, imensa maioria de cristãs no nosso país, na nossa cidade. Esse país deveria estar melhor. E não está por quê? Porque a gente se contenta com uma vida com Deus meio termo. Sabe como Jesus lida com isso? Olha só, Jesus, ele lidava muito bem com pessoas comprometidas da sua época. Jesus lidava bem até com pessoas descomprometidas. Quantas vezes Jesus acolhe pessoas marginalizadas, prostitutas, pecadores, pessoas que eram estigmatizadas da sua época? Sabe com quem Jesus tinha problema? Meio termo. Até quando Jesus, no Apocalipse, vai falar, ele vai chamar esse pessoal aqui de quente, esse pessoal aqui de frio, esse pessoal que ele chama de morno, e acrescenta, e é uma palavra muito forte, estou a ponto de vomitá-los. Sabe qual é o problema de quem está no meio termo? Normalmente não sabe que está no meio termo. Quem está comprometido sabe. Quem está descomprometido está longe de Deus, mas pelo menos sabe que está longe de Deus. Esses aqui estão longe de Deus, mas
acham que estão perto. Pessoal, sabe o que é o mais importante para que a gente influencie os nossos filhos? Seja uma referência para eles. Não estou dizendo para ser perfeitos. Seja uma referência para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Olha só o que esse escritor e especialista em educação ele comenta. O que somos ensina mais a uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser o que queremos que nossos filhos se tornem. O que somos ensina mais do que dizemos. Isso resume muito bem o que a gente está conversando. Sabe o que eu percebo também? É que isso não é só para filhos. Isso vale para todos os relacionamentos. Sabe, tem um momento do Novo Testamento que o apóstolo Pedro está escrevendo para pessoas, para mulheres, numa situação bastante complicada, porque elas eram cristãs, os maridos não, e elas viviam numa sociedade romana onde a mulher não podia se expressar, não podia falar, não podia se impor. E sabe o que Pedro diz para elas? Não tem problema, vivam a sua fé de forma autêntica. Isso já vai conseguir influenciar o seu marido. Seja uma referência. Isso pode influenciar nossos netos. Sabe, eu lembro de pais que atravessavam às vezes a rua para vir conversar comigo e dizer: o que aconteceu com meu filho? Ele mudou tanto depois que foi na igreja. E esses eram os pais que depois vinham no culto. Essa é a forma de nós influenciarmos até os nossos pais. Bom, tem muitas coisas que envolveria o nós conduzirmos a nossa família para a eternidade. Isso envolve perseverança, porque não é só começar, a gente tem que continuar. Isso envolve comunicação, a gente falar também de Deus de alguma forma para os nossos filhos. Isso envolve vida em comunidade, é importante sim que a gente traga eles para uma comunidade cristã, onde eles possam fazer seus amigos, onde eles possam vivenciar a sua fé em conjunto com outras pessoas. Pessoal, não crie, não entre naquela ideia de que orar eu posso orar em casa. Não, a Bíblia ensina a nós vivermos a nossa fé em conjunto, em comunidade, isso é importantíssimo. Mas sabe o que eu tenho aprendido? E isso é bem importante para vocês. Se nós não conseguimos nos tornar uma referência, se nós não conseguimos ser o que nós queremos que nossos filhos sejam, a gente não vai conseguir fazer nada disso. A gente não vai conseguir ter perseverança, não vai ter como ensinar algo que a gente não vive, a gente vai ter dificuldade de frequentar com regularidade uma comunidade cristã. Agora, se a gente consegue realmente sentar nessa cadeira do comprometimento e dizendo agora é para valer, eu estou junto com isso, é de verdade, esses outros pontos eles fluem quase que naturalmente, é natural trazer eles para a igreja, é natural falar de Deus para eles, é natural continuar nesse caminho. Então, na verdade, tudo depende disso. Sente na cadeira do comprometimento, diga para Deus, é de verdade. Não é só para os outros verem. Sentar na cadeira do comprometimento não significa perfeição, tá? Dizer para vocês, eu estou comprometido com a minha esposa, mas eu não sou perfeito. Dá para entender a diferença? Significa que eu valorizo ela, que eu coloco ela em altíssima prioridade depois de Deus, ela é a prioridade da minha vida. Significa que quando eu erro, eu tento consertar esse meu erro, eu estou comprometido com ela. E a gente está falando disso, estar comprometido com Deus, não ser perfeito. Não é garantia também, então eu estou comprometido com Deus, meus filhos vão obrigatoriamente seguir esse caminho. Não, mas eles vão ter uma boa base de escolha. Sabe? Uma vez um professor meu da pós-graduação, ele comentou algo comigo, ele disse assim, meu filho está realmente muito engajado, tá? Se tornou um rapaz de fera, um rapaz adolescente. E aí ele comentou, esse professor, que ele também é pastor, ele comentou para o filho dele, que é adolescente, disse, filho, né, o que foi que te marcou, que mensagem que você ouviu, para você também se comprometer tanto assim com Jesus, como você está fazendo. Sabe o que ele respondeu para o pai? Ele disse, pai, eu vejo que para você é real. Eu quero que seja real para mim também. E aquele professor ficou surpreso, porque no final das contas não foi nenhuma mensagem que o filho ouviu dele. Foi a vida, o dia a dia, as horas de convívio, que ela viu que era real.
Good morning. How are you? Tudo bem? Vou fazer um vídeo em português mesmo. Vai ficar mais fácil o entendimento para todos. Brincadeirinha, não falo inglês não. Tô aqui para falar um pouco da minha experiência depois que eu comecei a frequentar a casa de Deus e mudei a minha vida. Foi muito bom em relação à minha família, aos meus filhos. Hoje eu consigo com eles ter um relacionamento diferente. Eu vejo que eles acreditam mais no que eu falo, a gente pode conversar melhor. E a palavra sempre faz bem. Quando eu comecei a falar com eles mais sobre Deus, mudar minhas atitudes mesmo, eu senti neles uma maior receptividade e uma maior confiança no que a gente faz, nas coisas que do dia a dia da família da gente mesmo. Então eu gostaria de deixar para vocês esse testemunho de que realmente faz uma diferença muito grande na vida da gente. Essa mudança e essa crença em Deus. Se hoje a gente chega talvez à conclusão de que eu tenho vivido de uma forma descomprometida ao meio termo, eu posso mudar. A única coisa que vocês precisam saber é que a gente não consegue sozinho. Se a gente sair daqui e dizer, eu consigo, e a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa comprometida com Deus, a gente vai durar isso talvez alguns dias. A gente não consegue sozinho. O que a Bíblia ensina é que a gente só consegue se essa força vem do próprio Deus. E para isso a gente precisa entender o que Jesus fez por nós. Jesus não saiu só de uma cadeira para vir até nós, ele abandonou um trono. Ele vivia na eternidade, na glória do céu, e deixou isso por amor a nós. Jesus, imagina que ele tinha milhões de cadeiras que separavam a gente dele, mas ele venceu todas elas para que pudesse estar aqui junto conosco, para que pudesse nos resgatar, porque essa era a única forma de nós podermos realmente viver com ele. Sabe, a gente precisa entender que porque era absolutamente necessário, porque não tinha outra forma, porque a gente não conseguiria sozinho. Esse Jesus morreu por nós numa cruz. Não existe um comprometimento maior do que alguém que está disposto a morrer por algo. Jesus morreu por você. Mesmo nós estando muitas vezes descomprometidos com Ele, Ele está comprometido conosco. Entenda esse amor. Receba esse amor. Viva Ele. E aí você vai ter força para orar para Deus e dizer, assim como tu se comprometesse comigo, eu quero me comprometer contigo. Assim como diante de tantas coisas tu vencesse a própria morte para estar do meu lado, eu quero estar do teu lado, vencendo o meu comodismo, vencendo o meu egoísmo, vencendo tantas outras coisas que me impedem. Eu quero estar contigo. Faz de mim, Senhor, pela tua graça, uma referência para os meus filhos e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, a grande mensagem disso é: hoje, não importa onde você está ou como você viveu até agora, mas você pode se comprometer com esse Deus. E se você deseja fazer isso, eu queria conduzir vocês numa oração. Feche seus olhos. Se de repente você sente esse desejo de dizer para Deus, Deus, a partir de hoje é para valer, ora junto comigo repetindo essa oração dizendo, Senhor, me perdoa, porque até hoje eu realmente não te incluí na minha vida. Eu não me comprometi contigo. Apesar de tu me amares tanto, eu acabei te deixando em segundo plano. Mas a partir de hoje, eu desejo que seja diferente. Eu quero viver uma vida real contigo.
Eu quero viver o teu amor e passar ele adiante para as pessoas que estão ao meu redor. A partir de hoje é de verdade. Me dá a força que eu preciso para dizer com todo o meu coração: primeiro Deus, depois eu. Seja o Senhor e o Salvador da minha vida.